Hoje é dia 2 de setembro de 2021. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. A Bíblia nos fala dessa forma: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando falamos sobre igrejas, a Bíblia nos apresenta várias epístolas destinadas a várias igrejas. Entre elas destacamos Efésios, Filipos, Laodiceia e a igreja em Corinto, cidade chamada Corinto. Quem nasce em Corinto são as pessoas que chamavam-se os coríntios. E Paulo, ele começa iniciando a sua palavra na sua carta à igreja em Corinto, ou aos coríntios, dizendo: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Não era por vontade humana que ele era um apóstolo, ou era chamado de apóstolo, mas foi determinação do próprio Deus. E Paulo frisou bem claro: chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E na sua carta ele dirige as suas palavras à igreja de Deus que está em Corinto. E Paulo vai descrevendo alguns atributos ou particularidades que havia nos crentes em Corinto. E Paulo cita: aos santificados em Cristo Jesus. Quando falamos sobre santificado, entendemos claramente que significa alguém que é separado do pecado, ou separado para Deus para viver segundo a sua vontade. E Paulo diz: santificados em Cristo Jesus, chamados santos. No céu não tem membro de igreja, mas tem os santos. Não tem denominação, mas tem os santos. Os separados e santificados são os santos. E Paulo diz e descreve: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Jesus disse bem claramente, em certa ocasião: quem não é contra nós, é por nós. Quem invoca o nome do Senhor, aonde estiver, Deus é o Senhor deles e nosso. E Paulo apresenta dizendo algo glorioso de Deus na vida da igreja: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça é favor.
é bondade manifestada. É bondade sendo manifesta mesmo não merecendo. A graça de Deus é grande. E a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia nos apresenta dizendo que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Graça também podemos entender como manifestação da glória de Deus na vida do crente. É graça. Os dons espirituais é manifestação da graça. A salvação de Deus para o homem é graça dada. O perdão dos nossos pecados é a manifestação do amor de Deus, é uma amplitude ou uma grandeza maior de graça sendo derramada na vida do homem. E Paulo fala, graça e paz. Da parte de Deus, não da parte do homem, nem da parte dos anjos, mas da parte de Deus, nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo. Deus é paz. Jesus é o príncipe da paz. As suas palavras são palavras de paz. Ele transmite a paz para todos os homens. Mesmo no fragor da batalha, Jesus consegue trazer paz ao coração humano. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz, sempre dou graças ao meu Deus por vós. A igreja de Deus é motivo de gratidão por ela existir. É um mistério que esteve oculto no decorrer dos séculos, mas foi manifestado nesses últimos dias agora. Deus instituiu a igreja de Jesus. Jesus edificou a sua igreja. E ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. A igreja de Cristo é o motivo de gratidão. E Paulo dizia, sempre dou graças a Deus, ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. De Cristo para a igreja, a graça foi abundante. Se olharmos quem éramos e quem somos hoje, iremos entender que a graça é muito grande, dada por Cristo Jesus. E Paulo diz, por quem tudo fosse enriquecidos, nele quem? Em Jesus, em toda a palavra e em todo o conhecimento. A palavra de Deus, ela é abundante na vida do homem. Jesus nos enriquece com a sua palavra e com o conhecimento espiritual. Por que nós vencemos o mundo e vencemos a carne e o pecado? Porque o conhecimento de Deus se manifestou na nossa vida. E nós temos hoje a mente de Cristo. A palavra de Deus prevalece em nossas vidas. De forma abundante. De forma poderosa. De forma eficaz. De forma indescritível. Porque o que Deus faz não tem termo humano ou palavra humana para descrever o quanto é maravilhoso. Como foi o testemunho de Cristo Jesus confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta. Segundo a teologia, segundo o entendimento das Escrituras, percebemos que existem 9 dons. Mas esses dons, eles são 9 na sua classificação, mas ele tem uma amplitude muito grande de manifestação. E Paulo dizia, nenhum dom vos falta. A igreja, ela é completa. O poder de Deus não tem limite. E quando Deus abençoa o seu povo, abençoa de uma maneira muito grande.
esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até o fim para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer a igreja irrepreensível, sem erro, sem contaminação, sem males do pecado, mas pura, santa, imaculada diante de Deus, e aguardando o arrebatamento, o dia de Jesus. E Paulo diz aqui: fiel é Deus, pelo qual foi chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja, os crentes, os santos, os santificados, os agraciados, os enriquecidos com conhecimento e palavra. Deus quer que nós sejamos participantes da comunhão com seu Filho Jesus. Jesus é a razão da igreja. Jesus é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso fiel amigo. Ele é o nosso objetivo. Ele é muito importante para nós. E temos que ter comunhão com Cristo. É sinal de união entre Cristo e a igreja. Jesus disse na sua palavra: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isto é uma manifestação da comunhão plena e total entre Cristo e a igreja. Amém?